Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 5. Nós vamos estudar nessa semana cinética química, velocidade das transformações químicas, tá? Aqui ele vai trazer um pequeno texto, eu quero que vocês leiam. E nós vamos agora para os fatores que vão influenciar o desenvolvimento das reações, tá? Então ele vai falar assim, vai destacar aqui a natureza dos reagentes, superfície de contato, luz, eletricidade, pressão, temperatura, concentração dos reagentes, catalisadores, inibidores. E aqui nessa tabela ele vai comentar. Então, natureza dos reagentes. Quanto maior for o número de ligações a serem rompidas e quanto mais fortes forem essas ligações, mais lenta será a reação e vice-versa, tá? Superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, tá? Que é a área efetivamente exposta ali, maior a taxa de desenvolvimento da reação. Então, maior superfície de contato, maior a velocidade, tá? Luz e eletricidade. Algumas reações ocorrem quando ativadas pela luz, tá? Que são as fotoquímicas, ou pela eletricidade, e são extremamente lentas na ausência desses fatores. Então, são específicas essas daqui. Concentrações de reagentes. Quanto maior o número de partículas de reagente por unidade de volume, isso é, quanto maior a concentração, maior será a probabilidade de haver colisão efetiva entre as partículas. Sendo assim, maior será a taxa de desenvolvimento da reação, maior será a velocidade. Pressão. Um aumento de pressão no sistema em uma reação implica um contato maior entre os reagentes, pois o volume do sistema diminui, o que possibilita um maior número de colisões. Então, aumenta a velocidade da reação à medida que aumenta a pressão aqui de forma geral. Temperatura. De forma geral, o aumento da temperatura aumenta a taxa de desenvolvimento das reações, tanto exotérmicas como endotérmicas, porque leva os reagentes a atingir mais rapidamente o complexo ativado. Isso é o que ele está falando aqui para vocês, tá? E os catalisadores? Os catalisadores diminuem a energia de ativação, né? Participa da formação do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação e aumentando a taxa de desenvolvimento, ou seja, mais rápida é a reação. O inibidor ele vai participar da formação do complexo ativado, aumentando a energia de ativação da reação e diminuindo sua taxa de desenvolvimento. Então, o inibidor é como se fosse aqui fizesse o contrário do catalisador, tá? Então, aqui, o que ele tem, gente? Dessa forma que você tem aqui, tá arranjada a madeira e essa outra forma aqui que cria espaços, né, entre as madeiras. Ele falou que vai utilizar a mesma quantidade, mas quer produzir uma fogueira. Pessoal, quando tem queima, combustão, tem que ter a presença de oxigênio, tá? Então, você tem que reparar aqui qual dos dois tipos permite a maior circulação desse oxigênio, que é um dos reagentes, né? Que é o comburente ali. Então, qual dessas montagens seria melhor nesse caso, tá? Então, vocês vão analisar e vão marcar a resposta certa aqui, tá? A2. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual a situação que forma a apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada que favorecerão a combustão? Então, a gente viu que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Quanto maior a concentração de reagente, maior a velocidade. E quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, você vai tentar encontrar a opção. Então, lembrando que o carvão em pedaço tem menor superfície de contato que o carvão pulverizado. E o ar atmosférico tem concentração de oxigênio menor do que quando você tem oxigênio puro, tá? Então, façam essa análise e marquem a alternativa que vai favorecer a combustão do carbono com maior facilidade, tá? A3. Quando se abana o carvão em brasa, que está na churrasqueira, ele se torna mais incandescente. Então, o que vocês têm que lembrar?
A reação será mais rápida se a quantidade de comburente que está ali for maior, né? Comburente que vai ser o O2, tá? Então, na combustão, o oxigênio ali vai participar como comburente. Então, quando você abana, o que você faz? Por que você fica mais incandescente ali? Questão 4. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar para o fermento agir, né? Alguns cozinheiros costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha, inicialmente no fundo, passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Então, ok. Então, inicialmente, a bolinha estava no fundo. O que vocês precisam lembrar? Que quando eu tenho densidade, por exemplo, a densidade da água é maior do que o óleo. Então, quando eu coloco esses dois em contato ali, como a água é mais densa, ela vai ficar por baixo e o óleo, que é menos denso, fica por cima, tá? Então, lembre-se disso. Em 1, ele faz a seguinte afirmativa: a densidade inicial da bolinha é maior do que a da água. Lembra do que eu acabei de falar para vocês. 2. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar porque a fermentação libera gás dentro da massa. Isso faz que a bolinha aumente de volume até ficar menos densa e subir, né? Em dias frios a bolinha leva mais tempo. Lembra que eu falei para vocês que a reação faz o quê? Acelera uma reação, né? Então, analisem essa questão aqui, tá? Item por item. A partir do que a gente já falou. 5. O aumento da temperatura provoca o aumento da rapidez. Então, quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação, tá? Então, aqui fala o seguinte: o que você tem? Gráfico que representa uma transformação química, né, que deve se completar ali. Então, o que vocês têm que analisar? Que o aumento de temperatura faz com que o tempo de reação seja menor. Então, quanto maior a temperatura, menor é o tempo de reação, né? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou através do chat do aplicativo Conexão Escola, podendo acessá-lo também pelo Conexão Escola Web, tá?